Presidente, quanto de capital o BNDES ainda tem previsto para investimentos esse ano? Quais são as áreas prioritárias? Bom, nós estamos trabalhando com uma faixa entre 70 e 80 bilhões de reais de desembolso para este ano. A principal área, né, de atuação normalmente é a infraestrutura, que recebe em torno de 40% desse montante. Os outros 60% atendem à indústria, principalmente, e os outros setores. O banco tem recursos para isso? O banco está muito líquido, o caixa está cheio, né? Inclusive tivemos uma devolução de recursos para o Tesouro, porque há um excesso de recursos hoje no banco. Então, o banco realmente está de portas abertas e esperando bons projetos que a gente possa investir os recursos de maneira a produzir, né, o maior impacto para a economia brasileira como um todo e para a sociedade do Brasil. Falando um pouco de investimentos estrangeiros, como o senhor interpreta essa entrada dos investimentos aqui, especificamente falando do caso de China? O Brasil é um país que está aberto a todos os países, né, e nós recebemos recursos de todos os países. Então, não vejo problema um país em particular ter, em determinado momento da história, mais proeminência. Então, nesse momento é a China, em outros momentos foram outros países diferentes, então não há problema nisso. O que é importante é que, com o passar do tempo, o Brasil sempre vai estar sendo um dos maiores destinos de investimento das maiores empresas do mundo. Em relação a esses investimentos estrangeiros, a recente variação do câmbio, ela impacta em algum aspecto esse fluxo de investimentos? A médio e longo prazo é positivo, porque você, na verdade, torna o Brasil mais barato para investir. Então, um investidor que tinha recursos para colocar no Brasil agora pode, né, adquirir mais projetos no Brasil e, portanto, né, tem um investimento ampliado. Mas, no curto prazo, há uma certa incerteza sobre o momento certo para entrar. Então, durante, né, o curtíssimo prazo, a gente tem que observar para ver em que nível que vai se estabilizar o câmbio, de tal modo que, né, o fluxo se normalize. O senhor também tinha comentado que tinha um planejamento com o presidente Temer com relação às startups e às empresas inovadoras. Quais projetos atualmente o BNDES tem para esse ramo da economia? O BNDES tem uma experiência já bastante solidificada de atuação no mercado de venture capital, que é, né, um dos mecanismos mais utilizados para desenvolvimento de startups. Mas agora nós estamos desenvolvendo novos produtos, novos mecanismos de participação do BNDES para apoiar empresas em estágios mais iniciais. Porque quando a empresa entra para um nível de venture capital é porque ela já está, né, mais encorpada, tem um pouco mais de capacidade. Nós estamos tratando de desenvolver produtos para pegar realmente em fases bem iniciais e apoiar aqueles empreendedores que têm boas ideias, bons projetos e que não têm os recursos necessários. Então, nós estamos criando um programa chamado Garagem BNDES, que vai apoiar essas empresas exatamente nesses estágios mais iniciais. Tem data já tem uma data prevista para Ainda isso? não, estamos desenvolvendo e buscando parceiros para formatar o programa, né, mas nós estamos trabalhando com prazos curtos, então não demorará muito. O banco teve um salto no lucro do primeiro trimestre, em grande parte relacionado a desinvestimentos. Existe uma perspectiva de continuidade desse programa? Mas se o senhor pudesse citar algum número de ordem de desinvestimentos? A área de participação do banco é uma área grande, importante e precisa ter uma dinâmica. Então, o banco vai sair de empresas maduras que não precisam mais do apoio do banco e entrar em empresas inovadoras, empresas que tenham perspectiva de crescimento, né, e que estejam exatamente precisando de apoio para alcançar esse crescimento. Então, esse processo vai continuar ao longo desse ano. Nós temos uma meta esse ano de desinvestir aproximadamente 10 bilhões de reais.